Saudações, bom dia a todos. Mestre Leider aqui falando, em Goiás, 8 horas da manhã, 21 graus. Bom, não é um dia feliz, né? Ontem, poucos minutos depois que nós encerramos a live, confirmaram que acharam os destroços do helicóptero. Destroços nunca é um indicador positivo. Então, rapidamente, surgiu por alguns minutos a esperança, porque a princípio não acharam os corpos, mas rapidamente foi anunciado oficialmente que Said Ibrahim Raisi e os demais que estavam com ele não haviam sobrevivido. E a gente, até durante a live, quando não estava confirmado ainda, mas é aquilo que eu disse, estava chovendo muito, ventando muito, muito frio, e ele é uma pessoa idosa. Eu falei, gente, olha, nessas condições é muito difícil sobreviver. E eu falei, a questão toda é a cor da bandeira que eles vão hastear. Quem assistiu a live deve se lembrar disso. Falei, a reação e tal vai depender muito da cor da bandeira, se branca, vermelha ou preta. Porque eu falei que os iranianos levam muito a sério o luto, muito a sério. O xiismo, nesse ponto, ele é muito parecido com o catolicismo. Então ele leva o luto muito a sério. E aí, qual a nossa surpresa? Levantamos, né? E eles já estavam hasteando a bandeira na Mesquita dos Mártires de Tabriz. E ela era preta. Então, a gente vai caminhar devagar e com sobriedade, porque tem muita coisa pra gente falar. Eu quero começar estabelecendo algumas coisas aqui. Eu acho que é muito importante que a gente deixe elas claras. Vou começar pela mais básica. Askenazi não é semita. Os descendentes de poloneses, de alemães, de europeus orientais que colonizaram a Palestina não são semitas. Eles são europeus, certo? São europeus. Nem DNA semita, por óbvio, eles têm. Máximo residual. Quem tem a carga genética semelhante aos antigos hebreus são os palestinos, não eles. Isso tem que ficar claro. Outra, essa conversa de que o que existe na Palestina é um conflito milenar, isso é bobagem. Primeiro, porque os poloneses não têm conflito milenar com os palestinos, já que eles viviam na Polônia, né? Ou na Alemanha, naquela jossa lá. São europeus. Segundo, porque as informações passadas pelo colega aqui são verdadeiras. São muito verdadeiras. Inclusive, nos 400 anos de domínio otomano, pessoas de religião judaica, não são um povo, é uma religião, e muçulmanos viviam em paz. Viviam em paz. O conflito começou com a chegada dos colonizadores europeus. Então, que fique claro e registrado que o tal conflito milenar é uma guerra de ocupação e extermínio promovido pelos colonizadores europeus que estão tentando tomar um pedaço da Ásia para eles sob argumento religioso. Igual quando os colonos, né, dos Estados Unidos foram lá praticar a própria fé em paz e destruir os indígenas.
igual quando os espanhóis levaram e os portugueses trouxeram a religião católica para enfiar ela amarra nos indígenas. Então, não existe um conflito milenar. Existe uma guerra de ocupação, uma guerra colonial de ocupação e destruição de uma população nativa para que o território deles seja roubado. Não tem nada de conflito milenar. Ele tem cerca de 1 século. Que isso fique claro. Bom, restabelecido o mínimo de verdade histórica, a gente vai tentar fazer agora uma análise mais geopolítica. Primeiro, ontem, quando eu já estava terminando a live, e não havia confirmação do óbito, mas tudo indicava para isso, eu comentei sobre a questão das bandeiras. O tom, o leitmotiv vai ser dado pela cor da bandeira que eles hastearam, se branca, vermelha ou preta. Hastearam a preta. Ou seja, eles vão vingar os mártires. Então, bom, quando Gávila Príncipe, do grupo Mão Negra, assassinou em 1914 na cidade de Sarajevo, com o arquiduque Franz Ferdinand do Império Austro-Húngaro e a esposa dele, isso acabou culminando numa sequência de eventos que deu na Primeira Guerra Mundial. Evidentemente, o que aconteceu vai ser investigado pelo governo iraniano, mas a cor da bandeira já dá uma ideia do que eles creem que aconteceu. É claro que nas condições em que estava o voo, vento, chuva, tempo ruim, muita neblina, numa região montanhosa, um acidente é praticamente inevitável, certo? Mas aí vocês pensam, por que voaram então? Porque havia um compromisso internacional a ser cumprido e o clima em regiões de montanha é muito instável, é muito pouco previsível, certo? Eu tenho um primo que é piloto de helicóptero do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás. E a gente troca umas ideias de vez em quando. Ele fala que numa circunstância dessa, o ideal é procurar pousar o quanto antes. Mas o Irã é um país enorme, tipo, ele é maior que os 9 estados do Nordeste, mas os 4 do Sudeste juntos. É um país muito grande e diferente do nosso. Ele tem muitas áreas montanhosas e ermas, certo? Tem muitas áreas montanhosas e ermas. É tipo como se fosse um estado de Minas Gerais, só que com altitudes mais elevadas. Então, as circunstâncias climáticas que estavam acontecendo no exato momento do acidente ou da tragédia, né, são de difícil controle, de previsão virtualmente impossível. Se você enfrenta elas, o que você pode fazer é tentar ao máximo pousar no lugar seguro, aterrissar no lugar seguro e esperar. Só que a urgência de chegar no Azerbaijão, onde o primeiro-ministro, presidente, né, tinha um compromisso internacional, acabou prejudicando as coisas. Deixa eu mostrar aqui. İki xalq, iki dövlət arasında da Allahın adı ilə dağıttılar, oturdular.
Então, o que acontece é que, bom, houve indiscutivelmente uma tragédia, mas ainda não se sabe de fato as causas do que aconteceu. O clima certamente colaborou, mas houve falha mecânica, sabotagem, houve falha humana. Parece que o piloto não era iraniano. Eu não sei se isso é verdade. Surgiu esse boato. Não acredito que o presidente do Irã viajaria num voo pilotado por um estrangeiro. Então acho que é só esses boatos que surgem na rede tóxica, né, ao lado. Que é muito falador de porcaria. Mentiroso, propagador de fake news. Então eu acredito que não seja verdade, mas pode ter ocorrido falha humana, pode ter ocorrido sabotagem, pode ter ocorrido alguma falha mecânica, alguma falha nos instrumentos de navegação. E bom, né, interferência eletrônica, aventou-se essa possibilidade, pouco provável. Se os Estados Unidos tivessem essa capacidade de interferência eletrônica, eles não estariam apanhando igual bode na horta, como está acontecendo na Ucrânia, né? Eu falei, por que você não fala que interferência eletrônica é uma possibilidade? Porque os americanos não têm essa capacidade. Reitero, se tivessem, estariam ganhando a guerra e não perdendo. Então não foi interferência eletrônica, não. Ou foi sabotagem, falha humana, falha de material não provocada. E tudo isso é agravado pelas condições climáticas horríveis. Então vai ter que ser feita uma investigação muito séria. Mas aí entra a questão que foi a base do que nós discutimos ontem, certo? Que é o título da nossa live anterior. Que é o seguinte: a mulher de César não basta ser honrada, ela tem que parecer honrada. E se tem uma coisa que a mulher de César, o Estado ilegítimo, não parece ser honrado. Os habitantes, os dirigentes, né, do Estado legítimo mentem como respiram. É impressionante o quanto eles mentem. Você tá impressionante. E assim, não sou eu que digo, são várias pessoas que eles mentem como respiram. Transformaram a mentira numa espécie de DNA. Então fica muito difícil acreditar que o Estado ilegítimo é inocente, porque ele não parece inocente. Ele não se esforça minimamente em parecer inocente. Pelo contrário, aonde está a sordidez, a mentira, o vilipêndio, lá estão eles. Então, houve um magnicídio. Seria irresponsável nós afirmarmos que sim, que houve um magnicídio. Mas é óbvio que se houver qualquer traço de DNA da Mossad ou de qualquer elemento do Estado ilegítimo, no que aconteceu, a punição vai ser severa. E aí nós vamos para um terceiro bloco da nossa análise. O que fazer da agora por diante. Bom, primeiro, tá óbvio que o presidente Lula e o presidente Narendra Modi, primeiro-ministro Narendra Modi, eles não estão seguros. São alvos, e eu não sei até que ponto são alvos difíceis. Certo? Inclusive já apareceu uma besta na outra rede social, espero que a Polícia Federal tenha grampeado o cara, sugerindo que, né, não preciso dizer. Então assim, eu não sei até que ponto o presidente da nossa república está seguro. E eu não sei até que ponto o Narendra Modi está seguro, porque os dois andam no meio do povo. Depois do que aconteceu com o primeiro-ministro da Eslováquia, andar no meio do povo pode não ser necessariamente a ideia mais
inteligente desse mundo. Por mais que sejam líderes populares, Modi e Putin são alvos de uma velharia internacional, de uma ordem internacional que se recusa a partir com dignidade. E nós já falamos muito sobre isso. O Ocidente, os Estados Unidos, o capitalismo estão condenados. Inclusive o prazo de validade foi dado pela visita do presidente Vladimir à China. Então, ano que vem, né, nós já vamos substituir a moeda fiduciária norte-americana por uma moeda lastreada em recursos e operacionalizada via blockchain dos BRICS. E isso deixa eles absolutamente desesperados, porque os BRICS são essencialmente o bloco dos recursos naturais. E o Oeste Coletivo não tem esses recursos. Não tem como lastrear a moeda deles. Eles vão ter que viver com o que possuem, não com o que roubam ou com o que fantasiam. Então, eles estão desesperados. E gente má, gente intrinsecamente ruim, desesperada é perigoso. Então, a nossa reflexão é cuidar da segurança do nosso presidente, que os indianos cuidem da segurança do Modi, e porque muita coisa, digamos, estranha aconteceu nos últimos dias. Nós não estamos num período normal da história. Nós estamos em guerra. E acho que o fato de que a imprensa ela age com absoluta naturalidade, impede as pessoas, porque a imprensa, querendo ou não, influencia muita gente. Ele impede as pessoas de reconhecer que nós estamos em guerra. E não estamos agindo como sociedade ou como governo, como vivendo num período de guerra. Isso pode ser perigoso. Na verdade, isso é perigoso. Certo? Isso é perigoso. Tentaram partir para cima do Sua Alteza Real, Príncipe Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud. Revolução colorida em curso na Geórgia. A Armênia foi tomada por um Temer, né, chamado Pashinyan. O Cazaquistão está instável. O mundo está complicado. Então, o cuidado é o mínimo que a gente pode ter com os nossos e com o nosso povo. Pátria é um conceito que os bolsonaristas tornaram asqueroso, né? Mas é isso, gente. Eu vou terminar de chegar na minha mãe. E todos vocês tenham uma ótima manhã.